Shalom, queridos, aqui é o Ney Yosef. Quero apresentar rapidinho aqui ah, o meu esboço, das aulas de cunho acadêmico para exegese bíblica, ou seja, para analisar o texto, o documento dentro do seu original, e dali extrair a ideia do autor, baseando-se nos verbos, e depois temos a aplicação hermenêutica, do contexto que eu falo, a ciência de interpretação de um texto. Bom, estou já no verbo piel, explicando para os alunos sobre o verbo piel. Eu sei que vocês que não têm familiaridade, não sabe, não vai entender nada, mas eu estou mostrando para vocês perceberem, para vocês verem como as minhas aulas, mais ou menos. Então, temos aqui o texto, o esboço. É claro que as minhas aulas é pautado em trabalhos acadêmicos, tanto trabalhos acadêmicos dentro do contexto judaico e também acadêmicos cristão, digo, gramáticas, Gramática é igual matemática, São praticamente ciências exatas. E vamos lá. Aqui, nós temos um verbo dentro da gramática hebraica chamado piel, No português nós lemos piel, Você ia ler, eu tenho certeza que se você leu isso aqui, você leu piel, Mas como nós estamos expressando uma transliteração do hebraico, é piel. O piel é uma forma verbal ativa e intensiva no hebraico bíblico. Seu uso principal é expressar ações intensificadas, repetitivas ou enfáticas. Por isso, é comum encontrá-lo em contexto que transmite força, repetição ou ênfase emocional na ação. Eu vou dar o exemplo, para vocês, que isso aqui foi o primeiro grau do verbo que eu já ensinei, do verbo kal, o verbo kal. É o paradigma, Esse aqui é o verbo vou colocar na sua simplicidade, em que ele está, é o primeiro degrau, começa aqui no verbo kal. A maioria das palavras estão nesse verbo aqui na terceira pessoa, do singular. Então nós temos aqui, por exemplo, a palavra shavar. Aí temos a raiz, Primeiro nós detectamos a raiz. Qual é a raiz? A raiz da gramática hebraica é triconsonantal, Então são três consoantes. Então nós temos a palavra shavar, nós lemos assim, shavar. E essa palavra shavar está no verbo kal, que quer dizer, por exemplo, na terceira pessoa, quer dizer, ele quebrou. Então, quando eu identifico, é claro que aquele que conhece o hebraico e estuda um pouco mais profundo à luz da gramática, então ele sabe que essa palavra ela está no kal, no seu verbo simples kal, e então é uma palavra quebrou. Então ele tem embutido nele esse pronome ele quebrou. Mas nós temos a mesma palavra, a mesma raiz. Temos aqui a mesma raiz, o shin, nós temos o beit e o resh. Mas aqui essa mesma palavra ela pode ter outro significado, mas muda algumas coisinhas. Tá vendo aqui, o paradigma? Nós temos um hirik, um tsere, e temos aqui um diacrítico aqui dentro dele. Nós temos uma bolinha lá dentro dele, que aqui não tem. Isso aqui já é para identificar que esse verbo aqui, ele está num grau diferente. Então, quem conhece o paradigma, ele sabe. Principalmente para quem vai traduzir aquela palavra. Eu quero traduzir nessa palavra. Então observe que aqui eu vou ler shiber,
ber. Então, qual é o paradigma dela? Já vou adiantar, que eu vou explicar mais embaixo, mas já vou adiantar. O hirek, né? O hirek, que é o hirik, se você quiser falar, que é esse pontinho aqui que vale um i, e esse diacrítico aqui, né? Entende? Esse diacrítico, ou seja, essa bolinha dentro desse beit aqui que multiplica essa letra e tendo como paradigma o tsere, essas duas pontinhas aqui. Esse é a forma, é o paradigma, é o modelo que vai fazer você identificar que essa palavra aqui já está no verbo piel. Então, e são as mesmas consoantes. Então, o verbo kal e verbo piel. Olha para você ver, são as mesmas palavras, né? Ou seja, a mesma raiz, porque as raízes vêm da consoante. O que muda é os aspectos aqui, como diz, das vogais embaixo e com esse diacrítico aqui. Agora, o que nós lemos aqui? Nós lemos que o verbo piel é uma forma verbal ativa e intensiva. Entende? No hebraico bíblico, seu uso principal é expressar ações intensificadas e repetitivas. Ativa é o sujeito que está na atividade, que está praticando uma ação. Então ele tem, dependendo do contexto, ênfase emocional e assim por diante. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, ele quebrou. Mas a ação agora no verbo piel, ele se intensificou, ele ficou mais forte, né? Ele não só quebrou, mas olha a expressão mais, vamos colocar assim, mais bruta. Ele despedaçou. Ele despedaçou. Então esse é o sentido do piel. O piel, ele pega uma palavra e dá um sentido mais forte, mais intensa, né? Mais intensa para aquele verbo. Ok? Então aqui, por exemplo, no verbo kal, essa palavra aqui, ó, harag, que quer dizer que está no seu grau kal. Quer dizer, ele matou, simples. O kal, ele não tem nenhuma intensificação, simplesmente ele lá matou, ele matou. Mas se essa mesma palavra estiver então no verbo piel, se ele for piel, ou seja, intensificada, aqui ó, pra você ver, herek está no verbo piel. Então nós temos aqui uma mudança simples de paradigma, porque isso aqui por isso que eu explico para os meus alunos que o hebraico ele tem as suas exceções, né? Então quando nós falamos qual é a regra do hebraico para tal modelo, nós explicamos. Só que às vezes tem exceções, depende do contexto e assim por diante. Então nesse caso tem algumas exceções, né? Aqui você não vê o verbo não, a consoante hirik, mas temos aqui o tsere, que são essas duas bolinhas do lado aqui embaixo da palavra. Então, mas aqui está o verbo piel, né, na forma rara, né, na sua forma rara. Na sua forma rara, quer dizer, rara. Então, o paradigma, por isso que eu falo que as exceções são raridades. Então, é óbvio que aquele que tem um amadurecimento, estuda, vai saber lidar tranquilamente com isso aqui, quando ele tiver que detectar que aquele verbo, qual é o grau. Temos pelo menos 7 graus, tá? Nós vamos estudar, já esse aqui é o terceiro grau. Kal, nós já estudamos o kal, que é esse aqui. Nós temos o verbo nifal, né, que nós estudamos na penúltima aula, e o verbo kal, ele matou. Então, ó, harek mudou as expressões vocálicas das vogais, harek. Mas observe que nós falamos de raiz, a raiz, olha a raiz, ó. São as mesmas palavras, raiz, ele é composto de consoantes. Então nós temos aqui as consoantes, né? Rei, né, que é a letra re, que é essa primeira aqui, resh e gimel.
Agora, o hebraico, para quem não sabe, tá, gente? Você vai ler, no português você lê daqui, né? Aqui, ó, daqui para lá, não é isso? Aqui, ó, ele, nós lemos assim, não é? Ele tal, né? No hebraico é ao contrário, do hebraico é aqui, ó, começa a leitura, começa daqui para cá. Beleza? Beleza? Então por isso que eu começo a ler aqui, ó, rek. Rek. Aqui tem uma transliteração. Transliteração é a forma, na língua portuguesa, de expressar a fonética, né? Herek, né? Então temos aqui essa forma, chamamos de transliteração. E está no verbo piel. No verbo piel, né? Ritzer, né? Ritserra, 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 né? Ou seja, Ritser, isso aí. No sentido de assassinou brutalmente. Tá? Então nós temos essas duas formas. Tanto essa forma aqui, ó, reg, quer dizer assassinou brutalmente. Temos também essa palavra ritzer. Ritzer, que quer dizer assassinou brutalmente. Então esse aqui, ó, é o sentido do piel. Então, na sua forma simples, ele matou. Mas se o verbo estiver intensificado no verbo piel, então ele assassinou brutalmente, foi brutal. Então isso aqui é um pouquinho do verbo piel, da gramática hebraica. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a estrutura gramatical, falando dos casos do grego. É totalmente diferente do hebraico, mas eu vou mostrar a estrutura para vocês verem também. Letraot, até logo.